Paz do Senhor, irmãos! Carta de Paulo aos Colossenses. Essa epístola foi escrita quando Paulo estava encarcerado. Onde? Em Roma. Em que ano? 61 depois de Cristo. As semelhanças entre essa epístola e as epístolas a Efésios e Filemão, somadas ao fato de que as três cartas foram enviadas pelas mãos das mesmas pessoas, Tíquico e Onésimo, nos levam a crer que Paulo as escreveu em uma mesma ocasião. Também se pode perceber uma peculiaridade interessante nessa carta. Possui 4 capítulos, sendo 2 doutrinários e 2 exortativos. Foi escrita para prevenir a igreja sobre os perigos de se atentar para as normas e questões religiosas em detrimento de Cristo. Vamos fazer um resumo do porquê Paulo escreveu essa carta. Foi escrita para combater o gnosticismo existente em Colossos, sendo que o gnosticismo nessa cidade possuía os seguintes elementos. Os gnósticos davam um exagerado valor aos anjos, não reconheciam Cristo como cabeça de toda a criação, se vangloriavam de sua filosofia superior que incorporava uma forma de misticismo superior, praticavam uma forma de ascetismo baseado na observação da lei judaica e de dias especiais, como luas novas e sábados, enfim, e também eram falsamente humildes, pois o seu ascetismo apenas promovia o orgulho espiritual. É importante compreender esses pontos aqui para compreender o conteúdo da carta de Paulo. Vamos analisar a cidade antes de entrar nos textos bíblicos? Olha só. Colossos era uma cidade da Frígia, na província romana da Ásia, situada na margem sul do rio Lico, a cerca de 160 km de Éfeso. Essa região era rica devido à sua localização numa rota de comércio principal e por causa de sua abundante e famosa indústria de lã e indústrias correlatas de corantes. Nessa região ficava também a cidade de Hierápolis e Laodiceia. Por isso você verá Paulo pedindo que essa carta circule, que ela não seja lida só na igreja de Colossos, mas que ela seja lida em Hierápolis e Laodiceia, a mesma Laodiceia que Apocalipse faz referência. Quanto à religião, a religião original dos frígios era a adoração à deusa Cibele, a deusa mãe do mundo, a deusa das estações, da fertilidade. E uma das características de seus devotos era a extravagância que se revelava tanto na celebração, que levava a mutilações, como no misticismo ascético. Aqui você compreende o porquê Paulo combate essa ideologia. Quanto à igreja em Colossos, foi estabelecida durante a época do ministério de Paulo em Éfeso. Isso está em Atos 19 e 10. Quem fundou essa igreja não foi exatamente Paulo, foi Epáfras. Paulo não conhecia os colossenses de rosto, mas ele os conhecia através de Epáfras, Filemão, Onésimo, Arquipo. E a igreja conhecia Paulo através do trabalho desses homens. Característica da igreja parece ter sido fortemente gentia. Lembra o que significa o termo gentil? Não judeu. Bem, vamos agora analisar a partir do capítulo 1 de Colossenses. Você pode acompanhar aí na tua Bíblia. Colossenses 1:1 inicia dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Paulo inicia essa carta utilizando a sua forma costumeira de saudação e não deixa de enfatizar que seu apostolado era pela vontade de Deus. Utiliza a palavra graça, que é uma saudação grega, e a palavra paz, que é uma saudação hebraica. Nessa saudação cita Timóteo, que já havia sido mencionado outras vezes em saudações, como no caso de Filipenses e Filemão,
Paulo dirige seus cristãos de Colossos como santos e fiéis irmãos em Cristo. A saudação de Paulo vem acompanhada de um agradecimento pela positiva reação dos colossenses ao evangelho. Aí ele usa termos, quando ele escreve assim, que ele ficou feliz em saber sobre a fé, a esperança e o amor dos crentes de Colosso. Portanto, 3 características extremamente importantes para guiar os novos convertidos. Paulo ainda ora pelo progresso espiritual dos colossenses, que está no versículo 9, que diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Perceba que a oração de Paulo por essa igreja e por todas é que eles cheguem ao conhecimento. Que conhecimento é esse? Das coisas espirituais da revelação. Lembrando que Paulo teve uma revelação extraordinária e ele quer que as pessoas compreendam isso para que elas possam seguir firmemente nesse caminho. Ainda no capítulo 1, do versículo 15 ao 25, fala sobre o qual é a imagem do Deus invisível. Paulo escreve sobre a supremacia de Cristo ante o universo, na experiência dos crentes colossenses e na sua própria experiência apostólica. Vários títulos são aplicados a Cristo e todos revelam a sua soberania. Nada e ninguém se pode comparar com a pessoa de Jesus. Por isso que ele usa o termo primogênito. A expressão primogênito de toda a criação não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado, mas no sentido do Antigo Testamento de ser herdeiro do universo criado. Cristo é o fundamento de toda a criação. E isso significa que todas as coisas foram criadas por ele, tanto visíveis quanto invisíveis. Isso mostra a posição de Cristo até mesmo sobre os poderes angélicos, que os heréticos queriam estabelecer em rivalidade. Perceba que Paulo ensina que Jesus é superior aos anjos. Nós sabemos que os anjos são criados, tá? Jesus, ele é o Criador, por isso que lá no Gênesis tem, façamos o homem, tal, tem esse termo. Jesus aqui está sendo lembrado por Paulo como Senhor, e não como criatura, porque ele estava combatendo o que estava sendo ensinado nessa época. Aí ele diz assim: Cristo também é o objetivo último do universo, pois todas as coisas foram criadas para ele, nele está o propósito último da criação. Logo, o universo acha seu começo, continuação e término em Cristo. Nenhum poder poderia se comparar a Jesus. É isso que Paulo trata no capítulo 1, superioridade de Cristo. E ele acaba usando também esse termo de primogenitura. Você pode acompanhar a partir do versículo 15 ao 18, e o 18 diz assim: ele é a cabeça do corpo. Que corpo? A igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então você percebe aqui a superioridade de Cristo. Portanto, nós carregamos esse ensinamento e o adoramos como Senhor. A partir do versículo 24, tem algo bem interessante que diz assim: agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo lembra que a própria prisão em que ele está agora,
e os sofrimentos que ele teve foi por um propósito, com um objetivo. Que objetivo é esse? A Igreja de Cristo. Então, não é algo que foi fundado aleatoriamente, não. Chamado específico, com muito sofrimento, com muita renúncia, mas mantendo-se firme, sabendo o que estava nos ensinando. Aí, versículo 25, ele diz assim: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Olha que coisa linda! Nós fazemos parte, principalmente os cristãos da igreja primitiva, desse projeto que Paulo diz o seguinte: o mistério que estivera oculto, agora sendo revelado, se manifestou aos seus santos. E aí ele encerra o capítulo 1. E entramos agora no capítulo 2 sobre o interesse de Paulo pelos colossenses. As implicações éticas da supremacia e suficiência de Cristo são apresentadas nessa seção. O apóstolo faz um apelo para que os cristãos de Colossos vivessem de modo distintamente cristão. Vamos ver o que diz capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Versículo 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ação de graça. Então, Paulo está orientando os cristãos. Recebeu Jesus? Andem, ele usa a expressão andem nele, andai nele. Vão sendo aperfeiçoados, vão criando raízes espirituais, usando a nossa linguagem. Vão tendo experiências com Deus. É isso que Paulo está orientando aqui. Da mesma forma como receberam com alegria o evangelho, deveriam também andar nele, sentindo-se edificados e fortalecidos. Perceba que novamente ele usa a comparação de uma edificação, de uma construção. Em relação às heresias, Paulo os alertou para que fossem cuidadosos, a fim de que ninguém viesse enganá-los por meio de vãs sutilezas e filosofias. Olha o que diz o versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Todo povo tem a sua cultura, tem a sua ideologia. E é isso que Paulo está ensinando agora, no novo nascimento, e fazendo parte do corpo de Cristo. Nós não andamos segundo os rudimentos do mundo, segundo a maneira em que o mundo pensa. Agora nós temos a mente de Cristo. Cristo é o cabeça e nós precisamos agir de acordo com o que ele determina, porque ele é a cabeça da igreja. É muito importante lembrar isso aqui. Na sequência, em relação ao ensino sobre o novo modo de vida do cristão, Paulo usa duas ilustrações, no caso a circuncisão e o batismo. O rito judaico da circuncisão ilustra muito bem o que sucedeu com os crentes em Jesus, pois assim como a circuncisão física é um corte natural na carne, a circuncisão de cunho espiritual é uma operação pela qual é removida a disposição carnal do pecador, descrita como o despojamento do corpo da carne. Então perceba que ele usa essa comparação e ele fala da circuncisão espiritual. É um corte,
É algo que precisa ser retirado de nós. O que é que precisa ser retirado de nós? A disposição para pecar, no qual ele usa o termo carne, carnalidade, desejos carnais. A outra ilustração é a figura do batismo, que está no versículo 12 do capítulo 2. Trata-se de um símbolo que comunica o sepultamento espiritual do crente com Cristo e sua ressurreição para a nova vida, deixando para trás o estilo de vida pecaminoso de outrora. Então perceba, o que a pessoa é antes de aceitar Jesus como Salvador não importa. Aceitou Jesus como Salvador? Novo nascimento. O batismo faz parte dessa profissão de fé com essa simbologia, nova vida. Vamos agora, ainda no capítulo 2, a partir do versículo 16 a 23, Paulo condena aqui algumas práticas religiosas legalistas de procedência judaica. Ainda que essa igreja tenha sido fortemente gentia, existia judeus ali, e automaticamente os debates aconteciam por causa de questões culturais e religiosas. Então Paulo diz: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Isso está no versículo 16. Também faz referência aos dias de festas, luas nova e sábados. Os dias santos, sejam anuais, mensais ou semanais, também era um assunto de controvérsia em Colossos. Segundo o apóstolo, esses preceitos ascéticos são perigosos para a vida cristã. Paulo indica que tais coisas poderiam resultar no aprisionamento dos crentes às tradições e normas humanas. Lembre que, como eles tinham a adoração à deusa Cibele, isso já era normal. O catolicismo acabou fazendo algo que acabou pegando as festas que já existiam e colocaram dentro da religião cristã católica, apenas substituindo nomes e santos, enfim. E é sobre isso que Paulo está falando. Se for para vocês vir para Cristo e continuar com as mesmas práticas, com as mesmas crenças, com as mesmas festas, apenas com um nome diferente, que valor tem a conversão? É nesse nível e nesse assunto que Paulo está orientando os cristãos. A ênfase era que o cristianismo não consistia em mera observação de regras eclesiásticas, mas relação de liberdade e devoção em Cristo. O apóstolo salientava também que observar ritos judaicos, após ter provado a realidade que aqueles ritos apontavam Cristo, é valorizar mais o símbolo do que a realidade que o mesmo apresenta. A aparência de sabedoria, no versículo 23, citada pelo apóstolo, demonstra que essas práticas não tinham fundamento doutrinário sadio. Olha o que diz o versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Na realidade, tais práticas legalistas promovem um falso conceito de salvação, porque é como se a mesma dependesse do próprio indivíduo e não de Cristo. Aqueles queriam se tornar aceitáveis a Deus através de suas obras, de forma que se ostentavam pela devoção religiosa. Por que Paulo trata desse assunto com o termo orgulho? A salvação, ela não é por observância de regras, de ritos. A salvação, ela é um ato de Deus para os humanos. É pura misericórdia, é puro amor. Porque se fosse ao contrário, então eu poderia simplesmente praticar algumas coisas e seria salvo. Não. Paulo está orientando o seguinte: a salvação, ela é um ato
de Deus. Aí dentro da santificação, eu preciso abrir mão de algumas coisas. O que ele está combatendo aqui? A prática da religiosidade. Jesus não veio trazer uma religião. O mundo tem várias, inúmeras, milhares. Jesus veio mostrar para nós o caminho para a eternidade. É dentro desse contexto que Paulo está instruindo o povo. Vamos agora ao capítulo 3. Paulo já vinha enfatizando a nova vida com Cristo, citando a circuncisão e o batismo, mas agora o apóstolo prossegue salientando as implicações deste sepultamento e ressurreição. O ensino é que os cristãos devem andar de modo diferente, porque já morreram para o mundo e ressuscitaram com Cristo. Observa-se ainda que o apóstolo dá uma lista de coisas para as quais o cristão está morto. Lembra que eu falei para vocês sobre a carne? Do que ou para que o cristão deve morrer? Aí Paulo traz uma relação. Prostituição, impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza. Está no versículo 5 do capítulo 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É isso que ele escreve. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é o quê? Idolatria. O dinheiro tem governado a vida de algumas pessoas. Aqui tem algo muito importante. Tem pessoas que nunca irão adulterar, porque elas são fortes nessa área. Mas elas cedem em outro lado, na questão do dinheiro, na avareza. Acaba fazendo aquilo um Deus em sua vida. Aliás, tudo aquilo que não é morto, em se tratando de carne, se torna um Deus na nossa vida. Por isso que a Bíblia é tão rígida nessa parte de mortificar, de matar os desejos da carne. Os vícios citados por Paulo são 5 e correspondem à mesma lista do versículo 8. As listas neotestamentárias de vícios geralmente terminam em uma referência sóbria ao julgamento divino. Vamos ver o que diz o versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Agora, questão de comportamento. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. O que dizer de pessoas, de cristãos, que continuam com todas essas práticas que nós lemos aqui? Eles são religiosos, ainda não conheceram Jesus. Quando conhecer Jesus, eles vão se despir de todas essas coisas aqui. Aí o versículo 10, olha que interessante, diz assim: vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele o criou. Aí aqui ele fala da inclusão, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Aqui acaba tanto a exclusão dos povos, quanto cada povo tem o seu código, cada povo tem a sua cultura. Agora, em Cristo, nós temos uma espécie de novo mundo, vamos dizer assim. Um novo estilo de vida. Lembre que Cristo é a cabeça da igreja. Então, todos os povos, pode vir da raça que for, da etnia que for, da cultura que for, em Cristo nós formamos um novo povo, um novo corpo, um novo mundo. E somos guiados pelas diretrizes espirituais. E essas diretrizes têm fundamentos em moral, caráter, pureza. A parte da sexualidade, a parte do comportamento, dos sentimentos de ira, de raiva, de revolta, como nós vemos na sequência aqui. É interessante que ele diz assim:
No versículo 8, despojai-vos de tudo isso. É uma comparação como se ele está dizendo, tire essa roupa velha, suja, pegue uma roupa limpa. Quando a gente troca de roupa? Quando a gente toma banho. Aqui fala de uma limpeza completa, interna e externa. É esse o ensinamento que Paulo está dando para os crentes de Colossos. A partir do versículo 12, então, tem algo bem interessante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Irmãos, isso aqui não é algo que a gente adquire assim. Isso aqui é algo que nós adquirimos espiritualmente. Por quê? Olha só, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Essas práticas aqui, elas não acontecem da noite para o dia. Isso aqui é uma consequência de devoção, de entrega, de renúncia, de mortificar a carne. Ninguém é bom o tempo todo, ninguém perdoa o tempo todo, ninguém é paciente o tempo todo. A gente precisa se exercitar muito, trabalhar muito o coração, trabalhar muito o interior. Mas é possível chegar no objetivo de viver uma vida equilibrada. Sim, é isso que Paulo está ensinando. Aí o versículo 14 ele diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo e sede agradecidos. Perceba que aqui ele fala da paz de Cristo. Essa paz, a tranquilidade das emoções, essa tranquilidade interior, ela só vem de Cristo. Porque essa paz não depende da circunstância. Lembre que Paulo estava preso. E ele está falando aqui de paz, de humildade, de perdão, de amor. Compare a condição dele com a sua pregação. Ele poderia estar fazendo um discurso de ódio? Muito pelo contrário. Está nos ensinando a amar mesmo nas circunstâncias difíceis. Aí, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando a gente pratica isso aqui, a gente tem paz. É impressionante. Se a gente seguir esses ensinamentos, essas orientações, automaticamente o coração estará em paz. Quando a gente começa a reclamar, a murmurar e tanta coisa, a gente vai ficando com uma tribulação, vai acontecendo algo no nosso coração. 17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. A partir do versículo 18, agora ele vai tratar dos deveres da família. Olha que interessante. Esposas, sejam submissas ao próprio marido como convém no Senhor. 19. Maridos, amem a vossa esposa e não as tratem com amargura. 20. Filhos, em tudo obedeçam vossos pais, porque é grato fazer isso diante do Senhor. Agora ele dá um conselho para os pais. Não irrite os filhos para que não fiquem desanimados. Agora ele vai para os servos. Obedeçam em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, ou seja, não é o servo fazer a coisa certa só quando está na vista do seu senhor. É fazer certo pelo simples fato de ser certo. Aí no versículo 23, ele diz assim: tudo quanto fizerdes, façam de todo o coração como para o Senhor e não para
como se fosse para os homens. Quando a gente faz as coisas com a intenção assim, vou fazer para Deus, qual é o resultado? Ótimo. Porque você não vai ser o melhor, mas você vai dar o teu melhor, porque você está fazendo para Deus. Só que Paulo está dizendo aqui para fazer para os humanos como se fosse a Deus. Porque aí eu vou sempre dar o meu melhor. 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Lembre-se que Cristo é o nosso Senhor. Por isso que a vida cristã ela tem que estar em constante vigilância, em constante trabalho, sempre com o objetivo de servir. Sabe por que é difícil ser cristão? Porque todas as intenções do nosso coração são conhecidas. Às vezes a gente olha só as obras e Deus olha as intenções. É isso que Paulo está falando. Não é só o que você faz exteriormente, é o que te motiva interiormente. E isso é conhecido e testado pelo próprio Deus. Aí no versículo 25 ele diz: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Aí no capítulo 4, ele inicia dizendo: senhores, tratem os servos de vocês com justiça, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. O Senhor do servo é o Senhor do servo. Ou seja, por mais que exista hierarquia na terra, todos nós temos alguém no comando, que é o nosso Criador e o nosso Senhor. E a Ele nós devemos, sim, respeito e devemos obediência. Muito importante isso aqui. Vamos agora ao capítulo 4. Nessa sessão, Paulo escreve de maneira mais geral a totalidade da família cristã, exorta os cristãos a perseverar em oração e a vigiar. Vamos ver o que diz. Capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, olha só, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falar do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. E, gente, é fantástico isso aqui. Vou relembrar. Paulo está na prisão. Por que foi preso? Cometeu algum delito, algum motim? Não, pela pregação do evangelho. E olha o que ele está pedindo para os crentes que estão livres. Orem para que nos seja aberta a oportunidade para pregar. Isso porque Paulo prega para quem visita ele. Isso porque Paulo pregou para todos os soldados que estavam ali vigiando ele. Olha que coisa linda, olha que espírito livre. Suplicai por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falar do mistério de Cristo. Versículo 4. Para que eu o manifeste como devo fazer. Aí agora ele volta para a igreja. Portai-vos com sabedoria para a conquistão de fora. Aproveitem as oportunidades. Olha só. Paulo está dizendo assim, o fato de eu estar preso não significa que a minha mente esteja presa, nem a minha boca. A minha mente está livre. É essa liberdade que ele nos orienta a ter. Liberdade espiritual, liberdade mental. Porque na nossa época, as pessoas são livres fisicamente, mas a maioria presa mentalmente e espiritualmente. É dentro desse contexto que Paulo está orientando. Aí o versículo 6 ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aí aqui ele entra na questão do equilíbrio. A figura de linguagem do sal era usada no mundo antigo para conversa espirituosa, dotada de humor ou colocações agudas. Aqui indica a conversa que dá um sabor ao discurso e recomenda-se ao ouvinte, bem como discurso que preserva da corrupção e torna benéfico ao ouvinte. Não somente falar verdades, saber colocar verdades, saber chamar a atenção.
prender a atenção do ouvinte, é mais ou menos dentro dessa linha de pensamento que Paulo está falando. E agora nós vamos então às saudações finais, que está a partir do versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sob quem recebesse instruções, e se ele for ter convosco, acolhei-o. Porque antes Paulo teve não um problema, mas é que Marcos foi numa viagem e abandonou a viagem, e depois Paulo não queria mais ele como companheiro. Lembre que Paulo era alguém perseverante e até o fim. Por isso que agora ele está falando bem de Marcos. A partir do versículo 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Jesus, isso está no versículo 12, pode acompanhar aí, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos crentes de Laodiceia e pelos crentes de Hierápolis. Lembra no início que eu falei para vocês que ficava ali na mesma região? Então eles davam assistência para essas igrejas. Aí, no versículo 14, ele diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. 15. Saudai os irmãos de Laodiceia, mandando lembrança para os crentes de Laodiceia. E Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Eu acho legal que Paulo, quando você analisa os escritos dele, ele sempre faz referência às mulheres, porque muitas mulheres trabalharam no reino de Deus. Você vai ver Febe, você vai ver Priscila, você vai ver alguns nomes ali. Paulo sempre está se referindo às pessoas que trabalham com ele, seja homens, seja mulheres, todos aqueles que têm abraçado a causa. E uma vez lida essa carta perante vós, olha só, providenciai para que seja lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para cumprires. Conselhos de Paulo. Tanto na parte afetiva, mandando lembrança, mas sempre lembrando as pessoas da sua chamada, da sua vocação e que precisavam cumprir com o seu chamado. E no versículo 18, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Por que lembrai-vos das minhas algemas? Vários cristãos deram assistência para Paulo quando ele estava na prisão. Alguns deram assistência física, levando coisas que ele precisava. Outros dando assistência espiritual. E sempre orando uns pelos outros. Eu encerro dizendo para você o seguinte: lembre-se de Paulo. Ele está preso, mas o seu coração transborda de coisas lindas e maravilhosas que ele transmite e que no século 21 continua ecoando essa palavra gloriosa que foi revelada a ele pelo Espírito de Deus, a partir da experiência que ele teve no caminho de Damasco. Ele segue a sua vocação, o seu chamado, independente das circunstâncias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.